Pessoal, no congresso passado, nós começamos esse tema a respeito da consciência e as linhas do espaço-tempo. E nós ficamos de falar, nesse 21º congresso, um pouquinho mais sobre este assunto. É o que nós vamos fazer. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, e agradecer principalmente a todos aqueles que organizaram esse congresso, e em particular o Rafael, que durante esse tempo todo esteve conosco, mandando mensagem, falando o tempo todo do congresso, e é uma alegria estar participando aqui. Vamos então dar o início. À medida que o Baldi foi apresentando as suas ideias, o Baldi foi fazendo uma síntese do conhecimento que existia até então e foi propondo uma série de caminhos para uma síntese futura. E hoje, à medida que foi aparecendo novos pensamentos, a ciência foi se renovando, muitas pessoas começaram a falar aquilo que o Baldi sempre falou. O Julinho Damasceno tem promovido inúmeros encontros de personalidades do passado e do presente que falam a mesma coisa que o Baldi sempre disse em determinados segmentos do conhecimento. Uma dessas pessoas, que é bem próximo ao pensamento de Baldi, é David Bohm. David Bohm é um físico americano, naturalizou, devido a problemas políticos, ele se tornou inglês, mas trabalhou no Brasil nas décadas de 50, e ele apresenta determinadas ideias muito semelhantes àquilo que o Baldi fala do sistema. E ele diz o seguinte: já vimos que no contexto quântico, a ordem em cada aspecto imediatamente perceptível do mundo deve ser considerado como algo que emerge de uma ordem implícita, mais compreensível, na qual todos os aspectos finalmente se juntem no holomovimento indefinível e incomensurável. Então, para David Bohm, o nosso mundo seria uma ordem explícita, que teria vindo de um outro mundo, e esse mundo seria um mundo de ordem implícita, e todo o processo é tido como movimento. Exatamente a ideia que o Baldi desenvolve com sistema e antissistema, e o movimento ou transformismo fenomênico que o Baldi fala, e que David Bohm chama de holomovimento. Aqui, então, nós começamos uma ideia importante. O Baldi fala o todo, uno, Deus. Do próprio Baldi, nós acrescentamos o uni, que é unigênito. Então, o todo, que vem da totalidade, o unigênito, o único da sua espécie, que é a individualidade, o uno da unidade e Deus. Segundo Baldi, Deus aparece à criatura no seu sentido absoluto como Deus imanente e Deus transcendente. Nós já estudamos isso aqui, eu acho que umas 200 mil vezes. Então essa aqui é 201. 200 mil vezes e 1. Então nós já estudamos que o Espírito, ele é um só. E ele é Deus, unidade, totalidade e individualidade. Deus, por sua vez, como princípio é lei, como essência é amor, como substância é vida, como ser é verdade. E o sistema é um campo, uma ordem implícita, perfeita, infinita, absoluta e eterna. E é importantíssimo a gente entender que o sistema é não vibracional, ele é intrínseco, por isso que se fala que é interior. Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, o sistema, a ordem implícita, ela é interior. Ela não depende de um sinal que se desloca de A para B. Então, muitas vezes a gente fala em pensamento divino e a gente concebe o pensamento divino como o nosso, porque toda visão que a gente tem de Deus é antropomórfica. Mas a gente tem de entender que o pensamento de Deus não se desloca do ponto A para o ponto B. Aquilo que mais aproxima do mundo íntimo, o que mais aproxima hoje do mundo intrínseco, é aquilo que a ciência começa a estudar hoje, que é fenomenal, que é a hierarquia entrelaçada, é aquilo que a ciência começa a colocar, que duas partículas entrelaçadas, elas automaticamente reagem uma a outra, dependendo dos processos, independente da distância de qualquer sinal.
ou seja, o emaranhado quântico, é um que mais aproxima desse mundo intrínseco que nós estamos falando aqui. Então aqui é fundamental a gente entender, e essa figura nos ajuda muito, entender que todos nós participamos de um espírito. Como a gente fala a palavra espírito como amor, e a gente dá várias interpretações a essa palavra, a gente tem de entender que espírito, no sentido maior do termo, significa a unidade, significa o todo, Deus. E significa que todos nós fazemos parte de um espírito representado aqui pelo fogo, que talvez seja um dos arquétipos mais antigos, e o fluir, não só do espírito, como o fluir de toda a vida em torno do espírito. Conforme nos asseverava Paulo, há um só corpo e um só espírito. E conforme nos diz Jesus, para que todos sejam um. Esse é o nosso destino, como diz Kardec, gravitar para a unidade divina, eis o desiderato da humanidade. Ou seja, todos nós somos um, nós participamos do espírito, nós participamos da consciência, que é a contração da individualidade dentro do campo do espírito, nós participamos de um campo mental coletivo, então nós fazemos parte, nós não estamos isolados. Essa visão que nós temos, que nós estamos isolados uns dos outros, não se sustenta em nenhuma área. Hoje, na própria área das partículas, se sabe que todos nós, em termos de partículas, em termos de átomo, estamos interligados uns aos outros. Porque com a queda, nós apenas invertemos a posição da individualidade. Nós não invertemos a totalidade, nós não invertemos a unidade, nós não invertemos Deus, nós não invertemos o sistema. Só invertemos o que se dizia a respeito a nós mesmos. Logicamente, se do infinito podem ser tomadas visões de infinitos pontos de vista, então as definições de Deus podem ser infinitas. As disputas sobre esse argumento não dizem, pois, respeito a Deus, mas somente aos homens, segundo o conceito que de Deus cada um consegue formar. Então nós temos conceito para tudo, até para Deus. Acontece que se Deus é infinito, nós podemos ter infinitas concepções divinas. E a que a gente mais conhece são as concepções que partem de nós mesmos. Nós colocamos Deus como Criador, nós colocamos Deus como Pai, baseado na figura humana, nós colocamos Deus com raiva, nós colocamos Deus como militar, Deus dos exércitos, nós colocamos Deus como aquele que resolve os nossos problemas particulares, e assim por diante. Ou seja, nós colocamos a expressão Deus em vários conceitos. Mas é importante que a gente tenha alguns princípios sobre Deus, falado para aqueles que realmente o conhecem. E alguns deles, o Jorginho já falou aqui na palestra dele, está aqui, ó, todos lá em João ou na Epístola de João. Deus é Espírito. Jesus nos disse, Deus é amor e Deus é luz. Eu acho que a gente vive, estuda, procura o caminho, evolui para conhecer o que significa isso. O que significa Deus e Espírito, o que significa Deus amor e o que significa Deus é luz. Se nós entendemos que o Espírito é tudo, e se entendermos que fazemos parte desse Espírito como individualidade, se nós entendemos que o amor não é o contrário do ódio, como eu digo aqui, o amor não tem contrário, porque ele é essência divina. Ódio é o contrário de paixão, não pode ser o contrário de amor, porque o amor é divino, é a manifestação divina no seu maior campo, na sua maior expressão, na sua maior manifestação. E se nós entendemos que Deus é luz e que tudo é luz, fica fácil da gente conceber todos esses conceitos que o Baldi nos fala. Porque a matéria é luz congelada, a energia é o espírito congelado, a consciência é a manifestação do espírito congelado, o espírito é a presença de Deus vivo. E tudo isso sendo luz, então nós podemos fazer um espectro da luz, que vai desde o infravermelho, passa pela luz visível, vai para a ultravioleta, vai para as formas sutis da energia, vai para o campo do pensamento, até chegar
na consciência maior. Então eu creio que essa expressão de João, Deus é luz, unifica todo o nosso conhecimento numa visão bem ampla. Quando o Baldi fala do sistema e a gente pergunta o que é o sistema, o que é essa ordem implícita? Ele fala que existe uma respiração no sistema, uma respiração no sentido de um movimento imóvel, ou que nós vamos chamar aqui de um movimento intrínseco. Mas nós podemos dizer que não significa que o sistema é estático, porque ele é vivo, ele está em constante transformação. Mas nós poderíamos dizer então que a respiração real do nosso ser é a individualidade que respira na totalidade, que respira na unidade, que respira em Deus imanente, que respira em Deus transcendente. Esse é o grande diálogo, a grande vida do sistema, que é a individualidade na totalidade, na unidade, Deus imanente, Deus transcendente. Deus transcendente no Deus imanente, na unidade, na totalidade, na individualidade. Ou seja, a respiração no sentido contrário. Por isso que Jesus foi tão claro, vós sois deuses. E é por isso que o Pai fala ao Filho que permaneceu com ele, tudo que é meu é teu. E é por isso que Jesus fala nos momentos antes da cruz, tudo que é teu, Pai, é meu, e tudo que é meu é teu, que é exatamente essa respiração. O que aconteceu com a queda? Em vez do eu respirar na totalidade, na unidade em Deus, todo esse processo de retorno, a individualidade assumiu todo o controle e todo o poder. E fez uma variável, um movimento errado que gerou a queda. O sistema, o infinito e a eternidade. Quais são os conceitos que nós podemos ter a respeito disso para que a gente possa falar nas linhas do tempo? Então vamos lá. Deus é a atmosfera vital do Espírito, de onde depois tudo nasce. O universo é um organismo em funcionamento, dirigido na sua infinita multiplicidade por esse centro que tudo mantém, unitariamente compacto, como a alma rege o corpo humano. Assim como toda célula do nosso organismo possui a pequena consciência sua, dirigida, nutrida e coordenada por um eu central superior, a ela e só pode viver em função desse eu. Do mesmo modo, os seres também estão em contínua comunicação com o eu do universo, Deus. Olha o que ele diz, contínua comunicação. Nós não cortamos aquela respiração. O eu respira na totalidade, que respira na unidade, que respira em Deus. Isso é permanente, não tem como ser quebrado. O que aconteceu? Tudo isso está ocorrendo no nosso inconsciente. Então hoje nós temos uma consciência, que nós chamamos consciência, cercada por inconsciente de todos os lados. E a presença de Deus está na inconsciência. Nós, no máximo que conseguimos ver, é Deus no sentido da razão. Não conseguimos ir além. E a razão é muito pobre para poder entender a figura divina. Então, o sistema é um estado orgânico. Nós já mostramos isso aqui várias vezes também. É um estado orgânico onde cada ser, cada individualidade realiza uma função única, porque cada ser é único, mas dentro de uma visão de um organismo, aqui, por isso que está aqui o organismo, onde cada célula, apesar da sua semelhança, cumpre uma função dentro desse organismo. Então cada ser é semelhante ao outro e a Deus Pai, mas é único, porque é unigênito, ou seja, cada ser é único. Aquilo que nós já falamos tantas vezes aqui, quer dizer, Deus não faz cópia, e você é único, assim como cada ser é único. Nós somos semelhantes, mas unigênitos. E como é que era o sistema no seu sentido nato? Cada ser único exerce uma função única em um movimento ordenado e centrípeto em relação a Deus. E nós então colocamos isso aqui em forma de visão de movimento. Cada pontinho um ser, esse ser realizando movimentos todos centrípeto em função a Deus Pai. Esse é o sistema. Como vimos, tudo gira em torno de um centro, Deus. Centro máximo que se reflete em infinitos centros menores para baixo até o infinitesimal.
Assim, toda individuação reflete a sua imagem, e ele é verdadeiramente presente em qualquer parte, até a última poeira do universo. Ele está presente em qualquer parte. Por isso que se diz que Deus é onisciente e onipresente. E aqui nós representamos nessa figura o centro cardíaco, ou o centro do coração, como diz Emmanuel, que é o mais importante centro da nossa vida, porque é nela que a gente começa a transformar sentimento em amor. E o sistema só pode ser um infinito elevado ao infinito, que é elevado ao infinito. O sistema só pode ser um infinito de possibilidades. Então, uma definição de Deus dentro da visão da física moderna é que Deus é um pai de infinitas possibilidades. Porque o sistema é o infinito elevado ao infinito, elevado ao infinito, elevado ao infinito. O sistema é novo a cada momento. E cada momento ele é o infinito. Como é que a gente pode compreender isso? Assim, eu chamo isso aí atrator de infinitos. Então, no sistema, a gente vive infinitos, que se abrem infinitos, sem que haja memória ou tempo. Dentro de uma visão de um Deus absoluto infinito, de um sistema infinito, de uma individualidade infinita, de vivência de ondas de possibilidade infinita, numa gênese contínua, numa perene renovação e onipresente e contemporâneo a tudo. Isso aqui é o sistema. Aí você fala assim, mas eu não entendi. Problema seu. É só você procurar ele dentro de você que você vai achar isso aí. Ou seja, a verdade, ela não é parada, ela é nova a todo momento. Não existe verdade de ontem. Nós é que transformamos a verdade e cristalizamos ela é nova a cada momento. Por isso Jesus foi maravilhoso ao dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão da verdade. E você pode olhar que nos nossos cérebros, a maioria das coisas que tem na nossa cabeça são repetições. É sempre mais do mesmo. E a gente pega a verdade e transforma em dogma. É o que o Jorginho deu uma aula maravilhosa hoje aqui. Porque a igreja que o Jorginho mostrou é a igreja que nós trabalhamos nela. É a igreja que quando nós estávamos reencarnados, nós fizemos isso tudo. Não é a igreja do outro. É a igreja nossa. Então, consequentemente, nós fomos cristalizando a verdade. E achamos que estamos com razão. Agora a verdade é nova a cada momento. Porque o sistema é novo a cada momento. E nós não paramos de pertencer ao sistema, de respirar o sistema. Nós não vemos. É por isso que Jesus disse, ouço o que tem ouvidos de ouvir, vejo o que tem olhos de ver. Não existe o fora do sistema. É um fluxo contínuo de infinitos. Espero que vocês estejam vendo o movimento aqui, não sei se está apagado aí para vocês, mas é infinito, elevado a infinito o tempo todo e contínuo, dentro daquele atrator infinito. A sua criação não é devida a um só sacrifício inicial, mas a perene renovação. Desse sacrifício, uma vez que a criação não se sustenta senão por uma gênese contínua, porque manter é criar, também aquele sacrifício é contínuo. Toda forma de existência é devida a esse emolar-se com um ato de amor. E se essa irradiação suspendesse por um só instante o que fosse, o seu fluir, a vida ficaria parada e a criação pereceria. Tudo em todo movimento é regido pelo centro, que irradiando encontra-se presente e age em todo ponto do criado. Talvez o nosso universo não seja fixo. Talvez nós estejamos sempre numa gênese contínua, nada é fixo. Tudo está sendo criado a cada momento. Inclusive o teu corpo. Hoje em dia existem várias teorias que começam a falar sobre isso. O universo não é fixo. Ele está constantemente sendo criado.
Consequentemente, nem o nosso passado é fixo. O que faz o nosso passado ficar fixo é a repetição do próprio ato. Se nós tivéssemos dado uma chance ao novo a cada momento, nós encontraríamos um universo novo. Mas encontramos um universo de consequências, porque nós mantemos através dos nossos defeitos, das nossas mágoas, do nosso desejo de vingança, o mesmo passado. Então tudo está em renovação. Tudo se faz e se torna a fazer. Eu adoro uma passagem que tem no Salmo que fala assim: Tu és meu filho, hoje eu te criei. Existe uma gênese contínua, uma verdade nova a cada momento. E tudo se cria e se recria num campo infinito de desdobrar-se. Agora, olha bem, dentro das visões que a gente tem de Deus, a gente criou a visão da criação. O Balde estuda muito isso. Por quê? Porque essa é a nossa visão. Nós estamos inseridos no tempo. Como diz Einstein, o tempo é uma ilusão persistente. E aí a gente teve de colocar todos os nossos conceitos no tempo. Porque a gente nasce e a gente morre. Ora, mas nós existimos antes de nascer e continuamos a existir depois de morrer. Então o nasce e morre é muito relativo. Mas em cima dessa relatividade a gente criou, Deus cria. Criou a visão do Pai não como o Pai do amor. Nós criamos a visão de Deus como o Pai Criador que fez uma alma. Se fez uma alma, se teve um início, tem um fim. E o Balde, em determinado momento em que ele está desenvolvendo esses conceitos, ele chega a essa maravilha de conceito que para nós é difícil de entender, mas é um início para a gente sair da visão antropomórfica. Não é necessário o conceito de uma primeira criação para a formação do sistema, ou do S. Isto é, a passagem da divindade do seu estado homogêneo a um estado diferenciado. A divindade pode ser sempre existido nesse seu estado orgânico, resultante da ordem de seus elementos componentes, isso é, no seu estado de S. Assim não teria ocorrido uma criação do S, porque Deus teria sempre existido no estado de S, eterno e imutável como tal. Ou seja, a medida real é a eternidade, e não o tempo. E a eternidade, aquilo que eu já cansei de falar, a eternidade não é a noção de um tempo longo, mas é um não tempo. Essa é a medida real. Então, consequentemente, não houve um início, um começo. O começo houve em relação ao universo, em relação ao processo de queda, e não ao processo do ser, porque Deus pode ter existido no seu estado orgânico eternamente, sem uma criação, sem um ponto de origem, como a gente hoje ainda compreende a figura divina. Assim sendo, a criação, desse modo, a criação teria sido uma só, aquela constituída pela queda no antissistema, o que na realidade não seria uma criação, mas um desabamento de uma parte do S e uma descida involutiva. E entendendo esse universo como vários Big Bangs, como essa figura mostra, né? Um Big Bang, um ciclo de Big Bangs, que vai gerando universos, depois de universos, e universos paralelos, que a Teca falou aqui para nós hoje. Sendo assim, então Deus e o ser é complementar. E o que nós poderíamos nomear, baseado na obra de Ubaldi, esse estado orgânico e complementar? Deus é amor, o ser, a ação. Eu até brinco com essa expressão que eu falo, Deus não tem braços. Os braços de Deus somos nós. Deus é a vida, o ser é a manifestação. Deus é verdade, o ser é a plenitude. Deus é a lei, o ser é a liberdade. Deus é a transcendência, o ser é a unigenicidade. Deus são possibilidades infinitas, o ser é potencialidade. Deus é identidade, o ser é a semelhança. Deus é a fonte, o ser o movimento. Então,
essa complementabilidade entre Deus e o ser sempre pode ter existido, sem a necessidade de um início. O início só teve em relação à queda, nos ciclos de Big Bang que formam os universos que nos rodeiam. Todas as coisas se movem e se mantêm permanentemente vivas por causa dessa inacussarível fonte interior, que se chama Deus, centro dinâmico e conceitual do universo. E aqui está a palavra de Ubaldi, que é muito bacana, e esse relógio aqui eu gostaria que vocês guardassem. A eternidade é alguma coisa qualitativamente diversa do tempo, situada nas antípodas. Ela não é um prolongamento de um tempo que, embora avançado, sempre está sujeito à duração. É um tempo imóvel que não anda e jamais passa. É um não tempo. Ou seja, a eternidade é a ausência de tempo. E ele mostra isso, o Ubaldi mostra, quando ele vivenciou esses estados. Olha essa passagem aqui que interessante. Isso aqui nós estamos mostrando a matéria, e aqui nós estamos mostrando o infinito, e a ideia também de tempo. E o Ubaldi fala o seguinte: estamos além do espaço e do tempo, no infinito. Medidas humanas não nos servem. O todo é um ponto, a eternidade um instante. Identificam-se. Tudo é onipresente e contemporâneo. E compreendemos então que espaço e tempo são barreiras existentes apenas para as nossas dimensões do relativo. Não passam de aparências, outro modo de existir para o qual Deus é centro e periferia, conceito e manifestação, absoluto e relativo, princípio e forma. Então o Ubaldi vivenciou esse estado. Por que ele pode vivenciar esse estado? Porque nós não saímos do sistema. Nós respiramos o sistema. Essa respiração está no inconsciente. Então aquela frase que eu sempre falei que o Ubaldi fala, é que Ken Wilber fala muito bem, que ele fala, não é que o inconsciente não tenha consciência, nós é que não temos percepção. Então, consequentemente, nós estamos o tempo todo respirando o sistema. E diante da presença divina. Mas nós sempre fazemos as mesmas escolhas nos processos de recriação. Por isso que o Ubaldi fala, a queda ocorre a cada instante, a cada momento e o tempo todo. Porque nós sempre fazemos a escolha do eu, centrada no egoísmo e centrada no egocentrismo egoísta. E o antissistema? O que seria o antissistema? Então aqui está representado tudo que o Ubaldi fala sobre a queda, né? Essa imagem é muito bacana. Esses dois triângulos, né? E o processo representado, é só levantar esse triângulo para cá, que nós temos todo o processo da queda que o Ubaldi representa. Então o que ocorreu? A individualidade gerou individualismo. A totalidade gerou o coletivismo. E nasceu a consciência. E a consciência inicialmente foi se afastando no campo moral. Depois ela foi se afastando no campo da energia, dinâmico. E depois chegou a matéria e se concentrou todo o movimento. Então nós devemos entender que a queda é incomensurável. E o primeiro movimento da queda não foi um erro, foi uma escolha. A partir da consequência, quando o Ubaldi ele fala da queda, ele começa lá na revolta. A revolta é um processo que surgiu bem mais tarde, dentro do processo da queda. Porque é um todo que pouco a pouco foi se afastando. O primeiro afastamento é moral. Eu posso te mostrar isso nas parábolas que existem sobre a queda. Você vê que Adão e Eva, depois que comem o fruto proibido, conversam com Deus. Caim, quando mata o irmão, ainda ouve Deus. Estou mostrando que o afastamento ele foi progressivo. Por isso que quando chega em Caim, que é o símbolo da revolta e da inveja, ele fala assim que ele foi para reinos distantes. Exatamente quando chega no nível desse processo de revolta. E aí nós formamos um antissistema, que ele é baseado na matéria, na energia, na informação. Julinho falou isso aqui para nós hoje. E no multi ou meta-universos. Ele é imperfeito, incomensurável, ele tem tempo, ele é vibracional e ele é relativo. E ele é regido pelo campo da consciência. Isso é o antissistema.
Aqui está uma representação que eu sempre uso. Isso aqui tudo é o antissistema. Eu coloco o tracejado para mostrar que ele é infinito. E o antissistema está contido no sistema. Só que o sistema tem por centro Deus e o antissistema tem por centro o eu. Um é perfeito, eterno, intrínseco, infinito e absoluto. O outro é imperfeito, tem tempo, é incomensurável, relativo e é vibracional. Então nós não deixamos o sistema. Nós criamos uma bolha egóica que nos envolve. Então aqui está o sistema e o antissistema mostrado como dinâmica, como movimento, a visão do movimento. O sistema, todos em volta do Pai. O antissistema, o movimento contrário, o falso movimento que está lá no Livro dos Espíritos, falando sobre nós, né? Pergunta 1009, que fala sobre o falso movimento que o Espírito realizou e se tornou filho pródigo. E aqui estão os dois movimentos que existem na nossa alma. O movimento de involução, representado aqui espacialmente, porque não tem como a gente representar de outra maneira, que criou a matéria, consequentemente o universo, fez surgir a consciência, a energia e a matéria, consequentemente nós, através de uma contração da consciência. E aqui mostra o processo inicialmente como um processo mínimo que foi ampliando. Nós estamos aqui embaixo, tá, gente? Porque não deu para representar. Nós não somos o último aqui, não. Está aqui, ó, nós. Ó, nós. Oh, a gente está aqui embaixo. Então começou no movimento mínimo. Ele foi sendo ampliado dentro daquela visão de trajetória que nós estudamos aqui hoje. Muito bem. E aí essa figura mostra muito a maneira como nós fomos nos aprisionando. Agora pode-se compreender que, tendo a involução consistido na formação de invólucros cada vez mais densos, em torno à centelha do espírito que neles permanece sepultada, a evolução consiste, contrariamente, na progressiva destruição desses invólucros, que se tornam cada vez mais tênues até a completa libertação. Por isso que fala espírito puro, puro de toda a matéria. E a gente acha que matéria é só a matéria do nosso corpo. A gente esquece que o plano espiritual é matéria. E outra coisa que a gente esquece, que o nosso próprio pensamento é matéria. Ou seja, você vai ficar livre até do seu pensamento. Aí você fala, eu vou virar o bispo lá do Jorginho? É, porque você vai mudando, né, do estado vibracional para o estado intrínseco. Olha que bacana essa foto. Ou seja, o pensamento é matéria. E para que a gente não tenha dúvida, olha o que André Luiz nos diz. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físicos e extrafísicos, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria. Então não existe nada comum ao nosso pensamento e o pensamento de Deus. Nosso pensamento é matéria. E olha que a parte mais sutil das matérias que nos formam. Mas é matéria. E essa imagem é muito bacana para nos mostrar isso. E a gente não esquecer. Isso aí que a gente se tornou. Uma inércia danada. No meu caso tem um pouquinho mais de pedra. Na matéria, temos o ponto mais afastado de Deus. O ponto mais periférico do todo. Assim se explica a instintiva e nítida contraposição em nosso mundo, como dois opostos inconciliáveis, espírito e matéria. E a gente quer entender Deus com a matéria. O que você pensa é matéria, criatura. É por isso que ontem Adelaide mostrou, se eu não me purificar, eu não vou conseguir ver a verdade no sentido mais amplo. E a gente quer com essa mente, que é toda material, até o pensamento, explicar a própria presença de Deus no universo. Aí, na hora que esse movimento se esgota, inicia o movimento contralateral, que nós damos o nome de evolução. Que ela vai do espaço-tempo. Por que eu coloco espaço-tempo e não só o átomo, como está no Livro dos Espíritos? Porque hoje se sabe que o átomo é formado a partir do espaço-tempo.
Então o espaço-tempo origina o átomo, que vai o mineral, vegetal, animal, até que chega no arcanjo. Então esse é o processo evolutivo de retorno, de purificação. É um processo dinâmico, de modificação de tudo, até do nosso pensamento e das matérias que nos formam. Só que esse processo, e agora eu estou mostrando aqui de forma dinâmica, ele é realizado em 3 grandes áreas, porque a gente acha que é só o processo individual. Eu vou me tornar arcanjo e pronto. Não, a evolução se dá em 3 grandes campos. Do ego, do individualismo, para a individualidade ou para o si mesmo. E isso está representado nessa passagem de Lucas, da parábola do filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Nós evoluímos em Deus, da negação à união. Eu e o Pai somos um. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, que o próprio Cristo confirmou. E evoluímos o eu e o próximo à totalidade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essas são as 3 leis do desenvolvimento do nosso ser no retorno ao sistema. E à medida que nós vamos tendo esse retorno, para mostrar que a evolução se dá no campo coletivo, olha aqui, acontece isso em todos os campos. No plano físico da matéria, sociedade de átomos. No plano biológico, organismo de células. No plano social, coletividades humanas. No plano psicológico, psicologia coletiva. Vemos então aparecer no conjunto uma nova lei. Isso é a lei do grupo. E nós estamos vivenciando essa lei. Olha o que o Julinho mostrou hoje para a gente. Olha que foi estudada na palestra aqui do livre-arbítrio, falando das escolhas nossas no sentido individual e coletivo. Tudo está conexo e se repercute comunicando-se pelas vias físicas, dinâmicas e espirituais do universo. Ou seja, não tem nada separado, porque nós não invertemos a totalidade, nós não invertemos a unidade, nós não invertemos Deus. Nós não temos a percepção. Olha que bacana. Somos complementares e interconectados a tudo. Então essa visão que o pensamento sistêmico começa a semear entre nós é espetacular. Porque ela nos mostra como nós estamos interconectados. E qualquer coisa que nós fizermos a qualquer ser, estamos fazendo a nós mesmos. Porque nós estamos conectados e interconectados e somos complementares a tudo. Pois a evolução é apenas a expansão de consciência, sobretudo nos planos internos do eu, que são os planos superiores. Deus, que é a sua meta, está de fato no interior de nós, porque Deus é intrínseco. E se a evolução está nos planos interiores, é uma expansão da consciência, então significa que nós temos dentro de nós vários tempos. E que um tempo maior pode incluir um tempo menor. Entendeu as profecias? De vez em quando isso filtra. No sonho, nas intuições, nas percepções. Quebra a barreira que tem do consciente. E nós vamos ter vários tempos, como tem vários espaços e várias dimensões dentro da gente. Então o que nós queremos mostrar com essa imagem é que a involução e evolução ela é interior, porque a gente sempre entende como ela é externa. Não, ela está ocorrendo dentro de nós, tanto a descida involutiva como a subida involutiva. É dentro, é intrínseca, é em nós. Não está separada, não é externa, não é espacial. Então nós temos 2 grandes movimentos na nossa alma. Evolução e evolução o tempo todo. Na evolução está todos os padrões e todos os erros. E na evolução está todas as potencialidades.
Então, o tempo todo dentro de nós, espírito está se tornando consciência, energia e matéria. E matéria está se tornando energia, consciência e espírito. O tempo todo. E quando nós deixamos que uma força domine, se as forças involutivas que existem em nós dominar, nós descemos. E se as forças evolutivas potenciais dominarem, nós ascendemos. E tudo isso está dentro da nossa escolha. Então isso aí está acontecendo dentro de nós. Eu achei essa imagem espetacular, porque aqui está o arcanjo, aqui está o ser se renovando através da morte, e dentro de nós, tanto o processo de involução como o processo de evolução. São os dois movimentos existentes dentro da nossa alma o tempo todo. Então toda vez que você errar, você fala, opa, desci a escada. Toda vez que você fizer algo melhorzinho para os outros, subir meio degrau. É assim que é a mudança. Não pensa que é o degrau todo, não. Porque senão você já está descendo. Então nós temos dois movimentos, mas também temos dois estados. O estado intrínseco é o estado do sistema. E o estado vibracional. Vibração do pensamento, vibração do nosso corpo, vibração do átomo, vibração do ambiente. Um é representado pelo S, o outro é representado por AS. E o que une os dois é o amor e o movimento e a respiração de todos os seres. Porque tudo está em constante movimento. E a união é o amor. Então olha que imagem bacana. Guarda ela. Aqui está o mundo vibracional, ó, vibrando o corpo, vibrando a mente, vibrando o ambiente, vibrando o nosso cérebro. Então esse é o mundo antissistêmico. Mas dentro de nós existe um mundo intrínseco. É o que Jesus fala. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eu adoro essa passagem aqui. Quem traduziu esse salte aqui é espetacular. Salta para a vida eterna, que é a vida sistêmica. Então, dentro de nós tem esses dois estados, como tem aqueles dois movimentos. E nós vivemos aqui fora, parado e fechado só na nossa mente, com nossas, como eu chamo lá, as nossas imagens. Nosso cinturão de imagens. Mas nós temos um mundo intrínseco dentro de nós, que é o mundo que Jesus falou, o reino de Deus. Esse é o mundo intrínseco. Esse é a fonte. E para conseguir abrir essa fonte, nós temos duas asas, ó. Dois movimentos, evolução e involução. Dois estados, intrínseco e vibracional. E duas maneiras de ascender, sabedoria e amor. Olha o que diz Emmanuel. Duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Um chama-se amor, a outra sabedoria. Olha que ele não fala conhecimento. A sabedoria é o conhecimento colocado em prática, dentro do campo do amor. Agora olha aqui que nós somos. Dois movimentos, evolução e evolução, dois estados, intrínseco e vibracional, duas asas para a nossa ascensão, sabedoria e amor, e N dimensões interiores, que vai desde o consciente até as dimensões superiores, todas elas existentes dentro de nós, e refletida no campo da nossa aura. Tem uns que resolvem viver só aqui, ó. Somos nós. Tem uns, não é o outro. É nós. Olha o mundo que a gente tem. Aí o balde vai viver aqui, ó. E fala o que ele vê daqui. E a gente fala, né? Será? Igual o Afonso fez. Madalena? Exatamente isso. E essa é a dimensão. Isso é o que temos dentro de nós. E olha aqui que os Espíritos falam, olha que bacana. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Depura da matéria.
E olha a luz representando Deus e representando o Espírito. Mas haja véu. A dinâmica da contração da consciência. Aí pergunta assim, quantas pessoas e qual o tamanho do antissistema? Já que o sistema é o infinito, sobre infinito, sobre infinito, sobre 100, e o antissistema? Muitos falam assim para mim, todo mundo caiu. Você é atrasado e todo mundo tem que generalizar, porque senão você está lascado. Não, a queda é uma exceção. Só os muito ruins que faz esse movimento que nós fizemos. E olha que bacana, nós vimos lá o infinito, sobre infinito, sobre infinito. Olha o que o Balde fala. Mas quem quiser ter uma ideia do número que poderia contar a quantidade de elementos componentes do antissistema, por exemplo, no plano representado pela matéria, experimente contar o número dos elementos componentes dos átomos, existente em todo o universo. Vamos então que se não encontramos o infinito para nos acharmos no antissistema, encontramos, no entanto, sempre quantidades incomensuráveis, praticamente equivalente ao infinito. E olha só, olha o que a ciência chegou à conclusão. No livro do Brian Greene, nos 3 livros dele, ele faz um cálculo para ver quantos multi-universos poderiam existir sem repetição. E ele chega a um número astronômico de 10 elevado a 500. Alguns cientistas falam que o nosso universo é formado mais ou menos de 10 elevado a 90 número de átomos. Então isso é o tamanho do antissistema, sem contar os componentes do átomo. É 10 elevado a 500 vezes 10 a 90. Dá uma ideia do incomensurável. Então o que aconteceu? E o que existe dentro de nós, naqueles planos de véu que nós vimos lá atrás? O Espírito, a individualidade que compõe o Espírito junto com a unidade de Deus e a totalidade, fez um falso movimento. Surgiu a consciência, que vai da consciência cósmica à consciência N, ou seja, N-dimensional. Dessa consciência, onde está escrita a lei de Deus, que aqui ficou escrita a lei de Deus, surgiu o campo de informação, que é o que a ciência hoje começa a estudar e que o Balde chamava de lei, que tudo rege, que tudo transforma, que tudo cria, que tudo faz uma gênese nova. Desse campo de informação, nasceu os campos sutis, dos planos mais elevados e menos elevados que nos cercam. Chegou então os campos mentais coletivos, do qual todos fazemos parte, e chegou no campo individual, que é nosso, e contraiu e chegou nos campos adensáveis, representado pelas 4 forças: eletromagnetismo, gravitacional, força fraca e força forte. Existe hoje uma pesquisa interessante que já está chegando na 5ª força. Se ela for verdadeira, começou por cientistas húngaros, talvez nós temos aí uma 5ª força. Foi descoberta uma partícula que está ainda em estudo, é hipotética, mas está quase sendo comprovada, de um bóson com um peso maior do que o elétron 1000 vezes. E estão chamando de bóson X. Se ele for verdadeiro, talvez seja a 5ª força da matéria, talvez aí a quintessência, como dizia os gregos, né? Muito bem. Então nós temos de lembrar que esse campo de informação aqui une tudo, não é um sinal que se desloca eletromagnético do ponto A ao ponto B. O campo de informação que permite o emaranhado quântico. Ele então informa tudo que existe no universo e o liga. Então o campo de informação é essencial dentro da formação e da gênese cada vez nova do nosso universo. E agora, nós poderíamos entender o processo de contração da consciência que nós sofremos como uma quebra de simetria, em que determinada parte ficou em potencial e determinada parte recebeu impulso de contração. É o que a gente tenta representar aqui, ó. Então você vê que a gente teve a queda da queda, da queda, da queda, da queda, da queda, da queda, e estamos caindo até hoje. Então nós estamos representando assim, ó, a quebra da simetria. Consciência 1, consciência cósmica, houve uma quebra de simetria formando C2 potencial e C3 que continua a contração. C3 forma C4 potencial e C5 em contração e assim por diante até chegar em Cn. Por isso que todos os estados superiores da nossa alma estão dentro de nós como potencialidade.
e que vai dar aquela onda de individualidade que o Julinho explicou aqui. Então nós somos formados de fragmentos. E nós estamos juntando esse fragmento. Inclusive, quando nós demos o nome do IBS, nós pensamos nisso aí. Instituto de Benemerência e Integração do Ser. Ou seja, juntar os pedaços que nós somos formados. E aqui está representado, inclusive, o nosso trabalho tem esse símbolo, né? Que é a junção de todos esses pedaços, formando uma unidade e fazendo o nosso retorno ao centro da vida. E por isso que dentro de nós existe N dimensões. Se existe N dimensões, existe N tempos. Esse que a gente vive aqui é apenas o tempo que a nossa consciência criou. Tanto é verdade que você pode atender, para aqueles que são espíritas, pode atender num centro espírita um espírito que ainda está na época da escravatura. E conversa com você com os dados todos, até a visão da época da escravatura. Ele está num tempo em que o seu tempo inclui o dele. Então é por isso que a consciência, como explica o Balde, né, vai desde o espírito, passando pela consciência sistêmica, angélica, arcangélica, supramental, consciência mental, consciência vital, consciência física, e o Balde já fala que a consciência, ele concebe ela como um poder irradiante, porque ela é vibracional e pertence ao sistema. Então aqui nós estamos fazendo uma diferença bem grande entre espírito, consciência, campo mental, psiquismo e personalidade. Aqui o Balde resume em duas, né? Que é a consciência latente e a consciência externa. E essa consciência latente contém todos os campos superiores de consciência que existem dentro de nós. Isso aqui é aquilo que nós sempre mostramos, o espírito, as diferentes consciências de cada campo de consciência, os diferentes campos mentais coletivos e os campos mentais individuais, que vão formar as diferentes personalidades nossa encarnada e desencarnada, e que se resume tudo na nossa casa mental em 3 andares. O subconsciente, onde está tudo aquilo que nós arquivamos, o consciente, onde nós semeamos, e o supraconsciente, onde estão as potencialidades da quebra de simetria daqueles campos de consciência que nós mostramos atrás. Então, hoje em dia, alguns cientistas falam o seguinte, que no consciente nós temos 2.000 bits por segundo. E no inconsciente nós temos 400 bilhões de bits de informação por segundo. Então nós podemos dizer o seguinte, que nós somos um consciente metido, dirigido por um inconsciente que a gente não vê. Porque os impulsos que vêm do inconsciente são inúmeros. E isso não está aqui, os impulsos espirituais que a gente nem nota. E aqui, aquilo que a gente também mostra, a evolução, que vai desde o movimento existente no espaço-tempo, no átomo, o movimento é movimento e atração, na molécula, movimento, atração e afinidade, vegetal, movimento, atração, afinidade e sensibilidade, no animal, movimento, atração, afinidade, sensibilidade e instinto, no homem, movimento, atração, afinidade, sensibilidade, instinto, razão, no super-homem, movimento, atração, afinidade, sensibilidade, instinto, razão e intuição, no anjo, movimento, atração, afinidade, sensibilidade, instinto, razão, intuição e divindade, no arcanjo, estado intrínseco, já não tem esse movimento nosso, ou sistêmico, divindade e perfeição, e no Cristo, estado intrínseco ou sistêmico, divindade, perfeição, identidade suprema. Tudo dentro das leis de ordem, interconexidade, equivalência e complementabilidade. Esse é o processo de evolução. Os vários eus. Então, consequentemente, dentro de nós tem eu para danar. Por isso eu adoro essa passagem que a gente interpreta só como espírito, né? Qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Podemos repetir aqui. Qual é o seu nome? Somos nós. Nós temos uma legião de Deus dentro da nossa alma. E essa legião de Deus é assim, ó. Vários eus. E a gente ainda quer ter coerência. Fala, nossa, mas fulano fez isso? Olha a quantidade de eu. Cada hora um manda. Igual o Gudef fala. O Gudef fala o seguinte, que nós somos semelhantes a uma mansão, que tem vários empregados. E o mordomo sai. Aí cada hora um empregado quer mandar.
Então, conforme os estímulos, um eu assume. É o que acontece conosco. E esses vários eus podem ser resumidos em dois, que o Baldi fala como o ser e o não ser. Não ser por quê? Porque o ser do antissistema, esse ser vai desaparecer, é um não ser. E o ser verdadeiro é o ser espírito, aquele que nós vamos ser no futuro. Aquilo que o Gilson mostrou aqui para a gente. E aí, todos esses estados podem ser resumidos em um campo da dualidade, né? Que é o princípio da dualidade que vai levar à multiplicidade, os dois lados do nosso ser em cada processo. A lei geral do universo é o princípio da dualidade, pelo qual cada unidade ou individuação do ser é dúplice, isto é, separada e, no entanto, soldada no mesmo íntimo em duas metades contrárias, inversas e complementares. Isso aqui, então, leva a gente a ter várias linhas do tempo. Conforme a linha que você vive, você vai ver um universo. E aí, nasce o tempo. E como é que o tempo nasce? Ele nasce exatamente disso. Gozado que a gente interpreta o yin e yang apenas como dois lados contrários, dentro do campo da dualidade. Mas um dos conceitos do mito, que é do arquétipo, é que o yang é algo permanente. E o yin está em constante transformação. Isso vai dar com o estado intrínseco e o estado nosso. E aqui está o sistema antissistema, o tempo todo com interação. E a gente não vê. E é assim, ó, essa interação é de totalidade. Isso nos leva a ter duas respirações. A respiração da transformação, alfa, beta, gama, beta e alfa, que é o movimento de evolução e involução. A respiração, que a personalidade respira no campo mental individual, que respira no coletivo, que respira no campo de informação, que respira no campo da consciência, que respira no espírito. E o espírito que respira da individualidade na totalidade, na unidade, em Deus e em Deus transcendente. E o contrário. Então essa é a nossa respiração. A gente só vê uma parte dela. Só vê aqui, ó. Nem vemos o campo mental coletivo. Consequentemente, aqui estão as diferentes consciências que existem dentro da nossa alma. Essa consciência sofre uma contração, gera o tempo, sofre uma contração, gera espaço, sofre uma contração, gera não dimensão. É por isso que o Baldi fala que tempo e espaço nada mais é do que consciência que sofreu uma quebra de simetria. Então, o tempo e espaço são estados da consciência. E nós vivemos, então, dentro de um tempo presente, que tem um passado e um futuro, mas envolvido pela dimensão do eterno. E assim que nós vivemos, a ciência coloca que o tempo é como se fosse um cone de luz. Nós estamos aqui, ó. Mas olha só que interessante. Existem vários cones de luz. Existem vários tempos. Consequentemente, existem várias dimensões dentro de nós. E, consequentemente, várias linhas do tempo. Conforme a linha que você acessa, você é capaz de falar da linha menor. Então é fácil falar sobre profecia. E olha só que interessante. Olha as várias dimensões de tempo e as várias linhas do tempo. Agora, eu gostaria de falar isso aqui rapidinho. 5 minutos, né? Está acabando? 5 minutinhos. Pessoal, nós vimos hoje uma aula bacana sobre trajetória. Mas só que dentro de nós antes de fazer a escolha, nós vemos os atos da nossa escolha. Dentro do nosso inconsciente, nós vimos todas as consequências dos atos da nossa escolha. Porque eu costumo dizer que a vontade que representa o livre-arbítrio no nosso mundo, ela é uma onda bipartida. Uma onda vai para o futuro, uma onda volta no passado. No passado estão os padrões, no futuro estão as possibilidades. E nós escolhemos. E olha só que interessante, você vê os efeitos de tudo aquilo que você vai fazer. Por causa disso aqui, olha o que André Luiz diz. Imaginemos agora o pensamento força viva e atuando cuja velocidade supera a da luz. Então o que o André Luiz quer dizer? Que uma da parte que forma o nosso pensamento é um táquion. E se tem uma velocidade supraluminar, a primeira consequência é a seguinte, que você vê o efeito antes que a causa. A velocidade supraluminar inverte causa e efeito.
Então, se você vê, por exemplo, uma arma que dá um tiro, a bala sai e bate no alvo. Quando você está numa velocidade supraliminar, você olha primeiro o alvo sendo estourado para depois ver a bala partindo do revólver. Então, dentro de você, o seu livre-arbítrio funciona como uma onda bipartida, visitando o futuro e vendo as várias variáveis que você pode aplicar ao seu livre-arbítrio. E visitando o passado e olhando como você fez, e você faz a escolha. E geralmente você escolhe o passado, repetindo padrões e, consequentemente, conquistando a dor como limite da tua escolha. Isso aqui, para você ter uma ideia que o pensamento não é só matéria, como aqui está, também é onda, a visão do pensamento como onda e como matéria. E olha bem que André Luiz diz uma coisa interessantíssima aqui. Ele diz que o pensamento também tem antimatéria, ou seja, a antimatéria do pensamento. Que ele pode aqui, núcleo, próton, neutro, pósitron, que é a antipartícula do elétron. Então, não só o pensamento tem partícula, como ele tem partícula e antipartícula. E é exatamente nesses dois modelos que vai formar aí, passado, presente e futuro. Sendo que você vê todas as consequências e possibilidades das suas ações antes de escolher. Só que está no inconsciente. Então, o livre-arbítrio é a onda bipartida, que vem do passado, do presente e do futuro, volta do futuro para o passado e para o presente. E são duas ondas igual dois estados, igual dois movimentos, igual dois campos para a nossa saída. E por último aqui, olha aqui. O passado, o presente e o futuro, como é que se forma o nosso livre-arbítrio? E a gente geralmente escolhe o passado. É isso aí. Isso é o que acontece dentro do nosso inconsciente. E aqui, as ondas que vêm do passado e transformam em karma, transforma em possibilidade de inovação. As ondas que vêm do passado e que nos queimam, o Baldi fala que o sofrimento é como um fogo que deixa marcas indeléveis na nossa alma. E aqui, todo o passado, presente e futuro ao mesmo tempo, interagindo e determinando a nossa escolha. Aqui, o passado como fogo, chegando no presente e indo para o futuro, mostrando a interação entre passado, presente e futuro através dessas ondas que existem antes dentro de nós. E aqui, os campos familiares e os campos pessoais com as diferentes energias que existem dentro dele. Meus amigos, eu espero que a gente tenha tido a felicidade de, com esse estudo que realizamos junto, aclarar um pouquinho a respeito desses domínios que existem dentro da nossa alma. Muito obrigado a todos e até a próxima. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org